A jornada da vida, por vezes, nos lança em mares revoltos, onde as ondas parecem ameaçar nos engolir. Há momentos em que a força parece esvair-se, e a tentação de desistir sussurra perigosamente em nossos ouvidos. Mas lembre-se, amado, que a palavra nos assegura. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Gálatas 6:9. Essa verdade é um bálsamo para a alma cansada, um farol em meio à escuridão, lembrando-nos que cada passo de fé, cada esforço persistente, não é em vão. Mesmo quando o horizonte parece nublado e o caminho árduo, a promessa de uma colheita farta nos impulsiona a seguir adiante. Não se entregue ao desânimo. Deixe que essa convicção reacenda a chama em seu coração, um chamado para se levantar e continuar a caminhar, com os olhos fixos na esperança que nos sustenta. Imagine agora as primeiras luzes do amanhecer rompendo a escuridão, não apenas pintando o céu com tons de esperança, mas também tocando o santuário mais profundo do seu ser. Este momento é um convite para um mergulho restaurador na presença divina, um portal sagrado para a paz e a clareza que antecedem a tranquilidade de um fim de semana abençoado. A narrativa que se desdobra em nosso coração, a partir da promessa consoladora do Salmo 23, que declara com autoridade: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Permita que essas palavras te envolvam, sabendo que quando Ele guia nossos passos, encontramos um descanso genuíno, uma provisão inabalável e uma segurança que nenhuma tempestade pode abalar. Nesta nova aurora, somos convidados a acompanhar personagens em suas singulares buscas por fé, por esperança renovada e, acima de tudo, pela ousadia de declarar com convicção inabalável que nada lhes faltará, mesmo quando as tempestades da vida se apresentarem com fúria. Através de imagens poéticas que pintam a tela da nossa imaginação, testemunharemos a gratidão pelo dom precioso da vida transbordar em súplicas sinceras por direção, por sabedoria e pela intervenção divina em cada desafio que se apresenta. É um convite sensorial para entregar os caminhos que nos afligem, para sentir o verdadeiro descanso que só Ele pode oferecer, e para renovar as forças que pareciam exauridas, culminando na esperança vibrante de ver milagres se manifestarem em nossas vidas, transformando o ordinário em extraordinário. Então desperte. Abra seu coração para receber a paz, a direção e o renovo espiritual que o Pai Celestial tem reservado para você. Permita que a certeza de sua pastoreio afaste qualquer temor e preencha seu dia com a confiança de que Ele cuida de cada detalhe. Que este fim de semana seja marcado pela sua graça e pela manifestação do seu poder em sua vida. Em nossa jornada pela vida, é natural que, especialmente no meio da semana ou em qualquer trajeto que exija esforço contínuo, nos deparemos com momentos de cansaço, desânimo e a tentação de simplesmente parar. Sentimos o peso das responsabilidades, a dificuldade dos obstáculos e, por vezes, a fé parece vacilar diante da magnitude dos desafios. É nesses instantes que a perseverança se revela não apenas uma virtude, mas uma necessidade vital, um elo que nos conecta à força superior que nos sustenta. A fé em Deus, nesse contexto, não é apenas uma crença, mas a âncora que nos impede de naufragar, a certeza íntima de que, mesmo sem ver o fim da estrada, há um propósito maior em cada passo. Lembre-se que Deus observa cada lágrima enxugada, cada oração silenciosa, cada ato de fidelidade, mesmo quando a força parece ter se esgotado. Ele vê e honra a persistência daqueles que, mesmo em meio à tempestade, mantêm o olhar fixo nele. Essa jornada, com seus altos e baixos, é profundamente pessoal e você não está sozinho em suas lutas. Seus sentimentos de fadiga e a voz que sussurra, desista, são válidos e humanos.
Contudo, é precisamente nesse ponto de vulnerabilidade que a resiliência divina se manifesta em nós. Aquele que nos criou nos capacita a ir além, a encontrar um fôlego extra quando a esperança parece diminuir. A fé é esse motor que nos impulsiona quando nossas próprias forças nos abandonam. É a convicção inabalável de que a providência divina está agindo, mesmo que de maneiras que ainda não conseguimos compreender. Essa crença não nega as dificuldades, mas as redimensiona, colocando-as em perspectiva diante da grandeza do poder que nos guia. Portanto, ao sentir o peso do cansaço, ao vislumbrar a dificuldade de continuar, erga sua cabeça e renove sua confiança. A fidelidade a Deus é um ato de amor e devoção que Ele reconhece e recompensa. Cada instante de luta, cada momento em que você escolhe perseverar em fé, está construindo um testemunho poderoso, não apenas para si, mas para todos ao seu redor. Este é um convite para partilhar essa esperança que nos sustenta, para que outros também possam encontrar a força necessária para seguir em frente. Se esta mensagem tocou seu coração e reacendeu sua fé, considere inscrever-se em nosso canal. Ao fazer isso, você se une a uma comunidade que se fortalece mutuamente e se compromete a espalhar essa luz. Compartilhe este vídeo com aqueles que você sabe que precisam dessa palavra de encorajamento. Ao propagar essa mensagem, você se torna um agente de transformação, cumprindo um propósito divino de levar esperança e renovo para o mundo, um coração de cada vez. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de poder transformador, um farol que guia nossos passos e um bálsamo para a alma cansada. Ela é viva e eficaz, capaz de penetrar nas profundezas do nosso ser, combatendo o desânimo que insiste em nos abater e fortalecendo a fé que nos sustenta. Quando nos sentimos esgotados, quando as forças parecem nos abandonar, a Bíblia nos lembra de que não estamos sós em nossa fraqueza. Em Isaías 40:31, encontramos uma promessa gloriosa. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Essa passagem é um convite para depositarmos nossa esperança em Deus, confiando que Ele nos concederá a energia necessária para superar qualquer obstáculo. O tempo de espera, muitas vezes interpretado como um período de inatividade ou de frustração, é, na verdade, um tempo sagrado de preparo e amadurecimento. É um momento em que Deus molda nosso caráter, aprofunda nossa confiança e nos ensina a arte da paciência, forjando em nós a resiliência necessária para os desafios que ainda virão. A Escritura Sagrada é um espelho da verdade divina, refletindo o amor incondicional e o poder soberano de Deus em cada versículo. Ela não é apenas um livro de histórias antigas, mas uma mensagem viva que fala diretamente ao nosso coração no presente. Diante do desânimo, a palavra age como um poderoso antídoto, revigorando nosso espírito e reacendendo a chama da esperança. Salmos 42:5 nos exorta: Por que esmoreces, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua presença. Essa pergunta retórica é um chamado à introspecção, um convite para confrontarmos nossos próprios sentimentos de desalento e redirecionarmos nosso olhar para aquele que é a fonte de toda a esperança. A espera, nesse contexto, não é um vazio a ser preenchido, mas um processo divino de lapidação, onde o tempo se torna um aliado na construção de um caráter mais forte e de uma fé mais profunda, preparando-nos para receber as bênçãos que estão por vir. Em meio às provações, quando a jornada se mostra árdua e a tentação de desistir se torna forte, a Bíblia se revela como nosso porto seguro. Ela nos assegura que Deus está presente em cada passo, oferecendo consolo e força.
O profeta Isaías, em outra passagem inspiradora, capítulo 41, versículo 10, declara: Não temas, pois eu sou contigo. Não te assustes, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Essa promessa é um escudo contra o medo e um lembrete do amor protetor de Deus. Ele não apenas nos fortalece, mas nos sustenta com sua mão poderosa, garantindo que não cairemos. O tempo que passamos em espera não é um tempo perdido, mas um período essencial de crescimento e aprendizado. É durante esses momentos que nossa fé é testada e purificada, tornando-se mais sólida e confiante. Cada desafio superado, cada instante de espera paciente, nos aproxima de Deus e nos prepara para as maravilhas que Ele tem planejado. A oração é a ponte que nos conecta à presença divina, um diálogo íntimo onde entregamos nossas mais profundas confissões e desejos. É nesse espaço sagrado que as falhas humanas se tornam evidentes, não para nos culpar, mas para nos conduzir à humildade e ao arrependimento genuíno. Reconhecer nossas imperfeições, nossos tropeços no caminho da fé, não é um sinal de fraqueza, mas um ato de coragem e honestidade perante o Criador. Em nossa intimidade com o Senhor, confessamos nossos pecados, nossas palavras mal proferidas, nossos pensamentos impuros e nossas ações que se desviaram do seu caminho. É um mergulho profundo na autoconsciência, iluminado pela luz divina que revela as áreas que necessitam de cura e restauração. A misericórdia de Deus se manifesta de forma espetacular quando nos apresentamos diante dele com um coração contrito. A contrição não é apenas tristeza pelo pecado cometido, mas um profundo desejo de mudança, um anseio sincero por retornar ao seu abraço. Quando nos arrependemos verdadeiramente, abrimos as portas para que seu perdão flua livremente, lavando nossas almas e nos purificando de toda a impureza. Essa purificação não é um evento único, mas um processo contínuo, alimentado pela busca diária pela santidade. O Espírito Santo age em nós, renovando nossa mente, fortalecendo nossa vontade e nos capacitando a viver uma vida que agrada a Deus. É uma transformação gradual, mas poderosa, que nos molda à imagem de Cristo. A busca pela renovação através do Espírito Santo é um caminho de esperança e fé. Através da oração persistente e do arrependimento sincero, permitimos que Deus trabalhe em nosso interior, desfazendo as obras do inimigo e edificando em nós um caráter segundo o seu coração. Essa entrega total à vontade divina nos liberta das amarras do passado e nos impulsiona para um futuro repleto de promessas. A cada confissão, a cada pedido de perdão, a cada súplica por renovação, fortalecemos nosso relacionamento com Deus, aprofundando nossa intimidade e experimentando a paz que excede todo o entendimento. A fé em sua misericórdia nos sustenta e a esperança em sua promessa de restauração nos impulsiona a continuar caminhando, confiando que Ele, em sua infinita bondade, nos conduzirá à plenitude de sua vontade e nos permitirá testemunhar os milagres que Ele tem reservado para nós. A intercessão pelos outros é uma expressão tangível do amor de Deus que habita em nós, uma demonstração prática de fé que transcende nossas próprias necessidades. Ao elevarmos nossos corações em favor de famílias que enfrentam desafios, enfermos que clamam por cura ou aqueles que lutam contra as garras insidiosas dos vícios, estamos de fato participando ativamente do plano divino de restauração e esperança. A Bíblia nos ensina a edificar nossas vidas e lares sobre o fundamento sólido da rocha, que é Cristo. Em Mateus 7:24-27, Jesus ilustra a importância de construir sobre esse alicerce, mostrando que aqueles que ouvem e praticam seus ensinamentos são como homens sábios que constroem suas casas sobre a rocha. Por mais intensas que sejam as tempestades, suas casas permanecem firmes.
Essa edificação não se limita a estruturas físicas, mas se estende à construção de relacionamentos fortes, famílias resilientes e comunidades de fé, fortalecidas pela oração uns pelos outros. Quando oramos pelos doentes, invocamos o poder curador de Deus, lembrando de passagens como Tiago 5, 14 e 16, que nos encoraja a chamar os presbíteros da igreja para orar sobre os enfermos, ungindo-os com óleo em nome do Senhor, e que a oração feita em fé curará o doente. Essa oração não é apenas um pedido, mas um ato de fé na capacidade de Deus de intervir, de trazer alívio e restauração. Da mesma forma, ao intercedermos por aqueles que sofrem injustiças, ecoamos o clamor dos Salmos, onde muitos suplicam por justiça e livramento. Lembremo-nos de que Jesus veio para proclamar libertação aos cativos e dar vista aos cegos para libertar os oprimidos. Lucas 4,18. Nossa intercessão se torna um reflexo desse propósito redentor, um ato de solidariedade que busca aliviar o fardo daqueles que enfrentam adversidades. A fé se traduz em ações concretas de amor e serviço. Não basta apenas orar. É preciso estender a mão para ajudar, perdoar os que nos ofendem e ser instrumento de paz. Em 1 Coríntios 13, 4-7, Paulo descreve o amor como paciente, bondoso, que não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não se porta de modo inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita facilmente, não guarda rancor. Este é o amor que devemos demonstrar em nossas interações diárias, especialmente ao interceder pelos outros. O perdão, por exemplo, é uma das expressões mais poderosas desse amor, liberando não apenas o ofensor, mas também o ofendido das amarras do ressentimento. Ao perdoarmos, liberamos o espaço em nosso coração para a cura e a renovação, permitindo que o amor de Deus flua sem obstáculos. Através dessas práticas, não apenas abençoamos aqueles por quem oramos, mas também fortalecemos nossa própria fé, edificando nossas vidas sobre o alicerce inabalável do amor e da graça divina. O poder transformador do Espírito Santo é a força motriz por trás da verdadeira cura e libertação em nossas vidas. Ele é o sopro divino que nos vivifica, a presença consoladora que nos ampara nas tribulações e o guia infalível que nos capacita a trilhar os caminhos da vontade de Deus. Diante da doença que aflige o corpo, do vício que aprisiona a alma ou do sofrimento emocional que nos assola, o Espírito Santo atua como um agente de restauração, desfazendo as obras do maligno e trazendo a luz da esperança onde outrora reinava a escuridão. Ele nos capacita a reconhecer as correntes que nos prendem, sejam elas de medo, de dúvida, de amargura ou de qualquer outra força destrutiva, e nos fortalece para quebrá-las com a autoridade que nos foi dada em Cristo. Sua ação em nós não é passiva, é um chamado à nossa participação ativa, um convite para nos rendermos ao seu poder para que ele possa operar milagres de restauração. Nos momentos de fragilidade, quando a enfermidade nos debilita, quando o peso das tentações nos esmaga ou quando a dor emocional parece insuportável, o Espírito Santo se manifesta como o Consolador prometido. Ele não nega a realidade da dor, mas nos oferece o conforto que só Ele pode proporcionar, inundando nosso coração com a paz que transcende o entendimento humano. Ele nos ensina a suportar as provações com paciência e perseverança, lembrando-nos das promessas de Deus e da certeza de que Ele nunca nos abandona. A capacitação divina que Ele nos confere nos permite enfrentar cada batalha com coragem renovada, sabendo que não lutamos sozinhos, mas com o próprio Deus ao nosso lado, intervindo em nosso favor. É através da sua ação que aprendemos a viver não mais sob o jugo do medo ou da desesperança, mas sob a liberdade e a alegria que provém de um relacionamento íntimo com o Criador.
Que neste instante a ação do Espírito Santo se intensifique em cada vida que busca alívio e restauração. Que suas mãos invisíveis, mas poderosas, alcancem aqueles que sofrem, quebrando as correntes do vício, desfazendo os nós do sofrimento emocional e trazendo a cura para os corpos enfermos. Que Ele renove nossas mentes, purifique nossos corações e fortaleça nossa fé para que possamos experimentar plenamente a liberdade que nos foi outorgada em Cristo Jesus. Que a sua doce presença nos inunde, renovando nossas forças, dissipando o medo e nos capacitando a viver dias de esperança vibrante, testemunhando os milagres que Ele, em sua infinita bondade, está pronto para realizar em nós e através de nós. Que a sua vontade soberana se cumpra, trazendo restauração completa e evidenciando o poder extraordinário do seu amor transformador. Neste novo amanhecer, elevamos nossos corações em um ato de louvor e gratidão, reconhecendo o Senhor como o pastor que nos guia e sustenta em todas as áreas de nossa vida, inclusive em nossa jornada financeira e profissional. Agradecemos pela dádiva do trabalho, pela oportunidade de usar nossos talentos e habilidades para edificar e para prover o sustento de nossas famílias. Reconhecemos que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra de mudança nem de variação. Tiago 1,17. Portanto, com humildade e fé, entregamos a Ti, Senhor, nossos empreendimentos, nossas finanças e nossos planos futuros. Pedimos sabedoria divina para administrar com prudência os recursos que em Tuas mãos temos recebido, para que não sejamos escravos das finanças, mas sim administradores fiéis e responsáveis, usando o que nos confias para a Tua glória e para o bem do próximo. Senhor, clamamos pela Tua provisão em nosso trabalho. Que Tuas mãos poderosas nos guiem em cada decisão profissional. Que Tua sabedoria ilumine nossas mentes para que encontremos soluções criativas e eficazes para os desafios que se apresentarem. Que o nosso trabalho seja um reflexo do Teu caráter, marcado pela honestidade, pela integridade e pelo zelo. Que em nossos ambientes profissionais possamos ser luz, testemunhando do amor e do poder transformador de Cristo através de nossas atitudes, palavras e ações. Pedimos que derrames sobre nós a prosperidade em nossos empreendimentos, não com o objetivo de acumular riquezas egoisticamente, mas com o propósito de ampliar o alcance do Teu reino, de abençoar vidas necessitadas e de impactar positivamente a sociedade ao nosso redor. Que nossas finanças sejam um veículo para a propagação do Evangelho e para a manifestação da Tua generosidade no mundo. Pedimos, Pai, que Tu nos concedas discernimento para identificar as oportunidades que vêm de Ti e para discernir os caminhos que nos afastam da Tua vontade. Que possamos ter um coração generoso, pronto para semear com liberalidade, confiando na Tua promessa de que quem semeia com bênçãos também colherá com bênçãos. 1 Coríntios 9:6. Que o dinheiro que passa por nossas mãos seja usado para glorificar o Teu nome, seja através de dízimos e ofertas, seja por meio de atos de bondade e compaixão para com os menos afortunados. Ajuda-nos a desvincular nosso valor e nossa identidade de nossas posses materiais, lembrando-nos sempre que o nosso verdadeiro tesouro está nos céus. Que possamos encontrar contentamento em Ti, independentemente das circunstâncias financeiras, confiando que Tu és o nosso provedor e que, em Tua presença, temos tudo o que realmente precisamos. Neste momento, nos comprometemos a compartilhar o amor de Cristo em cada aspecto de nossa vida, inclusive em nossas finanças e profissão. Que nossas vidas sejam um testemunho vivo do Teu poder transformador, inspirando outros a buscarem a Ti como Senhor e Salvador. Que possamos ter a ousadia de falar do Teu amor e da Tua fidelidade,
compartilhando nossas próprias experiências de como tens nos sustentado e abençoado. Que cada conquista profissional e cada provisão financeira seja um motivo de gratidão e louvor a Ti, Senhor. Confiamos que, ao colocarmos nossos caminhos em Tuas mãos, Tu os farás prosperar, não para nossa própria glória, mas para que o Teu nome seja engrandecido em todas as nações. Que possamos ser administradores fiéis de todos os recursos que nos confias, de forma que, ao final de nossa jornada, possamos ouvir de Ti. Muito bem, servo bom e fiel. Mateus 25, 23. Amém. Em cada novo amanhecer, somos presenteados com a oportunidade de renovar nossa fé e reacender a esperança em nossos corações. A jornada da vida, com seus altos e baixos, nos convida a um exercício constante de confiança no Senhor. Ele é a nossa rocha inabalável, o alicerce sobre o qual construímos nossas vidas, e em sua fidelidade encontramos a segurança que nenhum vento contrário pode abalar. A fé verdadeira transcende o mero sentimento. É a convicção profunda e inabalável de que Deus é quem Ele diz ser, que suas promessas são firmes e verdadeiras, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem contradizer essa certeza. É a ousadia de declarar em meio às tempestades que Ele está no controle, que seus planos são maiores que nossos medos e que seu amor por nós é eterno e incondicional. Nada, absolutamente nada, tem o poder de nos separar do amor de Deus. Essa declaração é um poderoso antídoto contra as ansiedades e as incertezas que tentam roubar nossa paz. Seja a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada, nada pode nos afastar do abraço amoroso do Pai Celestial. Romanos 8, 35, 39. Essa verdade é a âncora para nossa alma, um lembrete constante de que somos amados incondicionalmente e que em Cristo temos a vitória garantida. A confiança em sua fidelidade nos permite enfrentar qualquer desafio com coragem e esperança, sabendo que Ele está conosco em cada passo, fortalecendo-nos, guiando-nos e sustentando-nos com sua mão direita de justiça. Portanto, que nossa vida seja um hino de louvor e gratidão a Deus. Que cada respiração seja uma oportunidade de agradecer por sua bondade, por seu sacrifício na cruz e pela promessa de vida eterna que Ele nos oferece. Que a perseverança seja a marca de nossa caminhada, impulsionada pela certeza de que Ele é fiel para completar a boa obra que iniciou em nós. Em vez de nos deixarmos consumir pelo desânimo diante das dificuldades, que escolhamos nos firmar na rocha, buscando nele a força para seguir adiante, confiando que Ele, em seu tempo perfeito, manifestará os milagres que temos esperado e almejado, trazendo à luz a restauração e a esperança que seu amor nos garante. Que a nossa fé seja tão forte quanto a certeza de que o sol nascerá amanhã, pois nossa confiança está firmada naquele que é o autor da vida e o mestre de todas as coisas. Em cada novo amanhecer, somos presenteados com a oportunidade de renovar nossa fé e reacender a esperança em nossos corações. A jornada da vida, com seus altos e baixos, nos convida a um exercício constante de confiança no Senhor. Ele é a nossa rocha inabalável, o alicerce sobre o qual construímos nossas vidas, e em sua fidelidade encontramos a segurança que nenhum vento contrário pode abalar. A fé verdadeira transcende o mero sentimento. É a convicção profunda e inabalável de que Deus é quem Ele diz ser, que suas promessas são firmes e verdadeiras, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem contradizer essa certeza. É a ousadia de declarar em meio às tempestades que Ele está no controle, que seus planos são maiores que nossos medos e que seu amor por nós é eterno e incondicional. Nada, absolutamente nada, tem o poder de nos separar do amor de Deus. Essa declaração é um poderoso antídoto contra as ansiedades e as incertezas que tentam roubar nossa paz.
Seja a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada, nada pode nos afastar do abraço amoroso do Pai Celestial. Romanos 8:35-39. Essa verdade é a âncora para nossa alma, um lembrete constante de que somos amados incondicionalmente e que, em Cristo, temos a vitória garantida. A confiança em sua fidelidade nos permite enfrentar qualquer desafio com coragem e esperança, sabendo que Ele está conosco em cada passo, fortalecendo-nos, guiando-nos e sustentando-nos com sua mão direita de justiça. Portanto, que nossa vida seja um hino de louvor e gratidão a Deus. Que cada respiração seja uma oportunidade de agradecer por sua bondade, por seu sacrifício na cruz e pela promessa de vida eterna que Ele nos oferece. Que a perseverança seja a marca de nossa caminhada, impulsionada pela certeza de que Ele é fiel para completar a boa obra que iniciou em nós. Em vez de nos deixarmos consumir pelo desânimo diante das dificuldades, que escolhamos nos firmar na rocha, buscando nele a força para seguir adiante, confiando que Ele, em seu tempo perfeito, manifestará os milagres que temos esperado e almejado, trazendo à luz a restauração e a esperança que seu amor nos garante. Que a nossa fé seja tão forte quanto a certeza de que o sol nascerá amanhã, pois nossa confiança está firmada naquele que é o autor da vida e o mestre de todas as coisas. Nenhum sonho genuinamente nascido no coração de Deus será abortado. Se a semente foi plantada por Ele em nosso espírito, com o propósito de glorificá-lo e abençoar vidas, podemos ter a plena convicção de que Ele mesmo cuidará do seu florescimento. As provações que enfrentamos não são um sinal de abandono, mas sim parte do processo de crescimento e amadurecimento espiritual que Ele utiliza para nos fortalecer e refinar. Cada oração sincera que elevamos em fé é ouvida e registrada em seus registros celestiais. Nenhuma delas é em vão. Deus é soberano e conhece o tempo e a forma ideais para manifestar suas promessas em nossas vidas. Sua fidelidade é eterna, um farol constante em meio às tempestades da vida, assegurando-nos que seus propósitos para nós são de paz e de esperança, para nos dar um futuro e uma perspectiva. Que possamos viver em um estado contínuo de louvor e gratidão, celebrando não apenas as grandes vitórias, mas também as pequenas misericórdias diárias. Que nossos lábios declarem os milagres que testemunhamos, compartilhando com o mundo a fidelidade e o poder de nosso Deus. Cada testemunho é uma arma poderosa contra o desânimo e uma inspiração para aqueles que ainda buscam a esperança. Ao reconhecermos sua mão em nossas vidas, fortalecemos nossa própria fé e encorajamos outros a confiarem nele também. A certeza de que Ele completará o que iniciou em nós, de que seus sonhos para nós se concretizarão, nos liberta de ansiedades e nos permite viver com paz e alegria, sabendo que estamos nos braços seguros do nosso pastor. Que cada novo amanhecer nos encontre com o coração transbordando de louvor e gratidão ao nosso Deus. Ele é a fonte inesgotável de toda a vida, o artista que pinta o céu com cores vibrantes e o sustentador de cada um dos nossos dias. Em sua presença, encontramos o refúgio seguro, o lugar onde a alma descansa e o espírito se renova. A adoração não é apenas um ritual, mas um estilo de vida, uma resposta natural ao amor incondicional e à infinita bondade que Ele nos demonstra continuamente. Ao contemplarmos seu poder criador e sua infinita misericórdia, somos impelidos a exaltar seu nome, reconhecendo que Ele é digno de toda honra e glória. A certeza da ação divina em nossas vidas é o alicerce da nossa esperança, um farol que nos guia através das mais densas trevas. A palavra nos assegura que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa verdade inabalável é a garantia de que suas promessas jamais falham.
As palavras que ele proferiu em tempos passados, os milagres que operou e o amor que demonstrou não diminuíram nem se alteraram com o passar do tempo. Elas permanecem tão vivas e eficazes quanto sempre foram, prontas para serem manifestadas em nossas vidas quando nos rendemos à sua vontade e confiamos em seu tempo. A perseverança em nossa caminhada de fé não é, portanto, um ato de esforço humano isolado, mas sim um reflexo da nossa confiança na fidelidade divina. É a demonstração de que acreditamos que Ele é capaz de realizar o que prometeu, mesmo quando os desafios parecem intransponíveis. O caminho que trilhamos em busca dos milagres de Deus é, em si mesmo, um lugar de fortalecimento. Não é um período de espera passiva, mas um tempo de crescimento, de aprendizado e de aprofundamento em nosso relacionamento com Ele. Cada passo dado na direção da fé, cada oração que elevamos com sinceridade, cada ato de obediência, por menor que pareça, está nos moldando e nos preparando para as bênçãos que Ele tem reservado. É no meio da jornada, nos momentos de teste e de desafio, que nossa fé é purificada e fortalecida, tornando-se mais resiliente e confiante. A dependência total dele, reconhecendo que sem ele nada podemos fazer, nos capacita a avançar com a certeza de que ele está agindo em todas as coisas para o nosso bem, mesmo quando não compreendemos seus desígnios. Que possamos, então, abraçar cada dia com um coração grato e adorador. Que a certeza da ação divina em nossas vidas seja o combustível que nos impulsiona a perseverar, confiantes de que o Deus que realizou maravilhas no passado está presente para operar milagres em nosso presente. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Continuemos a buscar sua face, a nos rendermos ao seu amor e a vivermos em obediência à sua palavra, sabendo que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. A esperança de ver o milagre se concretizar é alimentada pela nossa fé nele, o Deus eterno e imutável, cujo poder é ilimitado e cujo amor por nós jamais cessará. Que sua paz nos inunde e sua força nos sustente, até que a sua promessa se cumpra em plenitude em nossas vidas. E assim, enquanto as primeiras luzes do amanhecer continuam a pintar o céu, lembre-se que este é apenas o começo de uma jornada de renovação contínua. O meio da caminhada, muitas vezes percebido como um período de desafio e de incerteza, é, na verdade, um terreno fértil para o fortalecimento da alma. Não é um convite à desistência, mas sim um chamado à perseverança. Um convite para aprofundar ainda mais o seu relacionamento com Deus. Cada passo dado, mesmo que hesitante, é um passo em direção a Ele, um ato de fé que o honra e o aproxima de você. Pratique a devoção diária. Cultive esse tempo precioso de intimidade, onde sua voz se une à dele em um diálogo de amor e confiança. Não guarde suas lutas para si. Compartilhe seus pedidos de oração. Ao fazê-lo, você não apenas alivia seu próprio fardo, mas também abre a porta para que a comunidade de fé interceda por você, fortalecendo-a em sua jornada. E da mesma forma, seja um intercessor para outros, estendendo a mão em oração e compaixão. Se esta mensagem ressoou em seu coração e despertou em você um desejo de crescer ainda mais na fé, convidamos você a dar um passo significativo. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Ao fazer isso, você se une a uma comunidade vibrante que caminha junta, compartilhando encorajamento, inspiração e oração. Você garantirá que não perca nenhuma das reflexões diárias, das mensagens de esperança e dos convites à devoção que preparam o terreno para os milagres acontecerem em sua vida. Esta é uma oportunidade de se conectar diariamente com a fonte de todo o poder e de toda a consolação, nutrindo sua alma e fortalecendo sua convicção de que Deus está operando em seu favor. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus.
Que você sinta sua presença constante, sabendo que Ele está trabalhando em todas as coisas para o seu bem, moldando seu caráter, fortalecendo sua fé e preparando o caminho para os milagres que estão por vir. Lembre-se, Ele ouve cada oração, vê cada lágrima e cuida de você com um amor que jamais falha. Acredite, confie e persevere. O milagre está mais perto do que você imagina.